Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Japa falando, estou aqui com o menino Glenn. Opa, fala escuderia, tudo bem com vocês? Se você não conhece o canal dele, eu vou deixar o cardzinho lá em cima. Dá uma olhada lá, lembrando que esse quadro a gente está fazendo semana aqui no Garage TNK e semana lá no Escuderia Garage. Então vai lá, dá uma olhadinha, porque semana que vem vai ter conteúdo lá falando sobre o mundo automotivo no geral. Hoje o quadro a gente vai falar sobre a história de um dos carros populares que ganhou aí o mercado brasileiro. A gente está falando do Corsa. Então roda a vinheta e senta aí pra ver aí. Falando então aí, a gente fala um pouquinho da Opel, né, a subsidiária da Chevrolet, né. Tinha o Kadett como um dos modelos de entrada desde a Segunda Guerra Mundial, né? E como um dos fatores aí que davam, pedindo mudanças, as dificuldades do tráfego, né? E de estacionamento na Europa. Além do preço que vinha crescendo, né? O preço do combustível que vinha crescendo no final da década de 70. Tudo isso levou aí, né, a ter um espaço no mercado para um carro menor e mais econômico, né? Então, tudo isso foi motivo para o surgimento do Corsa, né? Essa receita seria a mesma que já era adotada, por exemplo, por outras marcas, como a Volkswagen com o Polo, né? A Ford com o Fiesta e a Peugeot com o 107, que no geral era o que? Um motor transversal, tração dianteira, a carroceria hatchback, né? E um modelo de 2 ou 4 portas, né? Além de não ter um pouco mais de 3,5 metros ali de comprimento. E lembrando que o nome, né, do Corsa veio de uma palavra italiana que significava corrida, transmitia velocidade e dinamismo, o Corsa. Né? Então surge aí um dos xodós lá na década de 1983. Exatamente. A primeira geração do Corsa foi lançada lá em 83. Um hatchback menor que o Kadett com 2 ou 4 portas. Você tinha essas duas opções. Linhas bem retas e motores bem econômicos. A gente tinha duas opções, o motor 1.0 e motorização 1.5 litros, tá? O pequeno carro repetia em grande parte as linhas retas e modernas da geração D do Kadett, lançada 3 anos antes, mas a traseira trazia uma caída rápida que o deixava ainda menor. A ampla área envidraçada permitia boa visibilidade e o para-choque traseiro envolvia a saia, enquanto o dianteiro tinha continuidade na grade. Tudo bem de acordo com as tendências daquela época, né, daquele tempo. Além do Polo, como o Thiago falou, e Fiesta, numerosos outros modelos competiam no mesmo segmento. Tá? Inclusive, não sei se você conhece, mas tinha um Renault 5, participante aí dos rallies, o Fiat Uno, que esse com certeza você conhece, e o Peugeot 205, que teve até uma versão T16 que competia no grupo B de rally, lá na época de 86 ali. Uma curiosidade é que a gente vai colocar um insert aí, que existiu o Corsa para rally, não sei se você sabe, mas é uma curiosidade interessante. Lá nas antigas a gente via esse carro rodando na terra, jogando muita terra para trás, né? Lembrando também que junto dele foi teve 205 GTI, 205, teve Renault 5, teve vários outros carros que eram da mesma categoria, né? Carros compactos, né? Tinha e eram carros muito chamativos no rally, porque eles eram muito rápidos, né? Eles eram muito ágeis, né? Assim como o Mini Cooper, que o Mini Cooper dava, né, pau em vários carros com maior força, justamente pelo seu tamanho e basicamente aquele que até hoje existe, né? O que a Mini chama de go-kart feeling, né? Que é a sensação de você estar dirigindo um kart. Exatamente. Vale ressaltar também que até hoje, né, Glenn? Até hoje você vê o Chevrolet Corsa, né, o Opel Corsa, ou também conhecida como Vauxhall Corsa, rodando aí, levantando poeira até hoje. Exatamente, lá na Europa. Exatamente. Lembrando que a primeira geração durou nada mais que 10 anos. Assim, né, ao projetar o seu sucessor, a Opel tinha que ser ousada. E eles chamaram para fazer esse desenho novo do Corsa o Estúdio 6, chefiada por um japonês chamado Hideo Kodama. Né? O centro de estética e estilo da marca surpreendeu quando ele foi apresentado ao mundo em fevereiro de 93, né? Isso é bem legal de falar. E o mais legal é que não havia nada além do nome, né? Não tinha nenhum resquício do modelo antigo, retilíneo, enfim. Tudo agora era curvo, cheio de linhas, bem ovalado, né? E dos faróis até as lanternas traseiras
passando pelos vidros, molduras das portas, a grade, grande parte, né, o vão entre os capôs, o para-choque, tudo tinha um novo desenho. Né? Interessante era que a versão de 4 portas assumia uma linha um pouquinho maior, né, e com a traseira mais vertical, que também trazia, inclusive, maior espaço para bagagem. Né? Então, além de ser, não era um sedã, era um hatch, mas o 4 portas era um pouquinho maior e chegava até a linha ali das colunas traseiras. Isso é bem legal de falar. E o Corsa foi lançado no Brasil, falando agora aqui no mercado nacional, mais ou menos ali em fevereiro de 94. O modelo veio para cá com uma importante missão: substituir o Chevrolet Chevette, também conhecido como Chevelho, o que conseguiu com muito sucesso. Aliás, com mais sucesso, eu diria, do que o esperado. Pois no segundo ano da sua produção já era um líder de mercado. Não sei se você lembra, mas teve até fila de espera para alguns modelos. Galera, vale lembrar também que o carro foi tão aclamado, que o próprio presidente da Chevrolet, né, da General Motors do Brasil, veio a público pedir calma aos consumidores, que ele ia fazer de tudo para entregar. A fábrica trabalhava em 100% da capacidade de produção e ganhou as ruas mesmo e foi um sucesso. Um Corsa realmente veio para inovar. Lembrando que, comparado com seus concorrentes, que era Gol, Escort e Uno, tinham todas linhas muito quadradas. Então, tanto a inovação lá fora, né, que teve lá fora, veio pra cá e teve um boom catastrófico que realmente foi, assim, isolador, né? Fez a concorrência parecer velha do dia pra noite. Na época foi uma inovação no segmento dos carros pequenos, pois trouxe um projeto moderno com várias curvas, né, com linhas arredondadas e acréscimos em termos de segurança e mecânica, uma mecânica mais robusta, mais moderna. Trazia um recurso inédito, inclusive, no segmento dos 1.0, sabe o que? A injeção de combustível, antes era carburadora. Uma AC Rochester monoponto com ignição conjugada. A Fiat, inclusive, usava apenas ignição mapeada, com carburador no milha eletrônica. Embora muitos pensem que já tivesse injeção eletrônica nessa época. Outra coisa também que vale ressaltar é que quando você comprava o Corsa, ele vinha na aba, né, vou deixar até a foto para vocês verem, na aba do quebra-sol vinha falando para as pessoas não fazerem a aceleração, porque como não era mais carburado, você não precisava ficar acelerando, era só ligar o carro que a aceleração era estabilizada eletronicamente depois da ignição, né? O legal de falar também é que no início o Corsa contava com a versão 1.0 Wind e logo em seguida a Wind Super 1.0. Né? Também teve Corsa GL 1.4 e o aclamado GSI 1.6 16 válvulas. Né? O Wind surgiu então em 94 com o motor 1.0 EFI, né? Essa inovação, e lá nos finzinhos de 95 surgiu uma série especial, o Wind Super, né? Que vocês já viram aqui no canal, também com motor 1.0 FI, mas um acabamento diferenciado, com tecido, texturas, enfim, outros fatores que o Wind não tinha. Com o tempo, a versão GL ganhou o acréscimo do motor 1.6, 8 válvulas, que acabou aposentando e tirando de cena o 1.4. Surgiu mais uma opção de carroceria, né, agora com 4 portas, e a versão GSI deixou de ser oferecida no mercado em 97, né, por ter vendido cerca de 3 mil unidades mais ou menos entre fevereiro de 95 e agosto de 96. Além do baixo volume de vendas que influenciou a parada da fabricação do GSI, o que é uma pena, né, o modelo retardava a linha de produção dos outros modelos do Corsa. Né? Isso porque o GSI recebia muitos componentes que eram exclusivos do carro e importado. O motor mesmo, né? O 1.6 16 válvulas vinha aí da Hungria, né? É um exemplo, por exemplo, de peças diferenciadas. Além disso, exigia uma atenção muito maior na hora de você fazer a montagem do carro. A versão Wind Super passou a se chamar logo em seguida de Super, então se tornou Corsa Super. Em seguida, a primeira geração do Corsa Nacional originou o Corsa Pickup, com motorização 1.6. Com certeza você já viu esse carro bastante fazendo carreta para cima e para baixo. Posteriormente, o Corsa originou a linha Corsa Sedan, para a linha 96, e o Corsa Wagon, para 97, que ofereciam as motorizações 1.0 a partir de 98 e também a motorização 1.6. O Corsa brasileiro seguia em produção com uma leve renovação no estilo conhecida como bolha em todas as suas versões.
Em 2002 o carro recebeu sua primeira grande, basicamente um dos facelifts, tá? No mercado brasileiro, que ficou conhecido como Novo Corsa, um apelido carinhoso dos brasileiros para essa família. Acompanhando um estilo que veio lá do seu irmão, né, da versão alemã, porém com retoques no capô, traçados pelos engenheiros aqui da Chevrolet do Brasil. Nós tínhamos a carroceria única de 4 portas no modelo hatchback. Outra novidade, logo aposentada por insucesso, foi o sistema Auto Clutch, com câmbio manual que dispensava o pedal da embreagem, o famoso câmbio automatizado. Disponível somente para as versões 2002 com motor 1.0 litro. Esse Auto Clutch é basicamente aquele sistema automatizado que a gente encontra até hoje nos carros, tá? Mas claro, com a tecnologia mais antiga. Lembrando que não era o EasyTronic, né? Era um outro sistema. Com essas mudanças de mercado e a evolução do Corsa mesmo, né? Passa a dar espaço para novas gerações e novas famílias, né? de carros aí na GM. Então o Corsa começa a dar espaço, por exemplo, para o monovolume Meriva, né? Que ficou, entre aspas, aí no lugar da Wagon, que já tinha sido aposentada há alguns anos. Né? A sua versão picape recebeu o nome único de Montana, né? E o sedã passou a ser chamado então somente de Classic. Então a família Corsa começa a se dissolver. Já em 2010 o Classic, né, foi renovado, fazendo com que o Corsa de primeira geração deixasse literalmente de existir, né? Apesar do seu novo modelo, que era o aposentado Sail lá na China, utilizava a mesma plataforma do sedã fabricado lá em 96. Então era só uma estética, né, inovadora, mas com plataforma antiga. O modelo deixou de ser fabricado na Argentina, né, e o modelo sedã se despediu do Brasil no final dos anos de 2011, né, existindo somente aí o Classic para contar a história. Em junho de 2012, a versão hatch deixou de ser produzida, né, encerrando a era Opel, né, da Chevrolet, a famosa época de ouro, né, os anos de ouro da Chevrolet, com Corsa, Astra, Vectra, Ômega, Meriva, Zafira, né, aqui no Brasil, o que é uma pena, porque realmente foram carros inesquecíveis e que fizeram a fama da Chevrolet por muito tempo, né? Exatamente. E um dos motivos, pelo menos no meu ponto de vista, é que por que o Corsa pegou tanto no mercado nacional, né? Bom, você tinha muitas opções, então você precisava de um carro grande, você tinha um Wagon, você precisava carregar coisas, você tinha um picape, você precisava andar forte, um esportivo, você tinha um GSI, você precisava de um carro um pouco maior, você tinha o sedã, e se você quisesse um carro um pouquinho mais compacto para andar na cidade, você tinha um hatch. Então o carro, na verdade, o modelo, né, ele deixou um legado muito original, muito dele, né? Na época a gente tinha carros realmente diferentes. Hoje a gente vê carros de várias marcas muito parecidos. Você pega, por exemplo, agora com a plataforma MQB, você pega um crossover e a dirigibilidade é muito semelhante até de um carro mais compacto, exatamente. E antigamente você tinha muito a tocada única, o modelo único, né? Você tinha como você tinha basicamente como concorrência carro completamente diferente. Você tinha o Uno, você tinha o Gol, você tinha o Ford Escort, né? Batendo ali de frente com o India, você tinha o Hobby, né? Que era a versão de entrada do Escort. Então assim, com certeza, até hoje o Corsinha deixou uma história muito marcante aí no mercado nacional, tanto é que até hoje o mercado dele vira. Se você compra, você consegue vender depois sem grandes problemas. É um ícone, né? Foi um ícone nacional, sem dúvida alguma. Não só nacional, mas vamos dizer mundial, porque o boom que teve lá fora com a inovação de design dele, da primeira geração para a segunda, também houve aqui no Brasil, né? O boom também da mudança, né? Da inovação. Então você tinha, quando o Corsa veio em 95, você tinha como concorrente o Escort, como alguém falou, o Gol, o Uno, que eram carros quadrados, né? Eram todos carros muito cheios de quina, né? Sem tantas linhas, né? Então a vinda do Corsa fez isso aqui e envelheceu a concorrência da noite para o dia, né? Então realmente foi um carro que eu acho que ele foi excêntrico e extremamente único e ganhou muito o carinho das pessoas no Brasil.
né? Além de que do incentivo tributário que ele tinha, que fazia o custo dele ele ser vendido Exato. 0 km na faixa dos 7 a 8 mil reais. Claro que 7 a 8 mil reais de hoje é completamente diferente dos de 95, mas mesmo assim era um carro bem barato, né? O mercado, na verdade, usava o cruzado novo ainda, né? O plano real veio em 2000, na verdade. Então, realmente são vários fatores que incentivavam, né? E pra você ver como a proposta dele foi muito boa, porque a proposta lá fora de ser um carro fácil de dirigir e econômico também caiu muito no gosto do brasileiro aqui, né? Enfim, a Chevrolet teve uma época muito boa, né? Os anos de ouro da Chevrolet realmente com Zafira, Meriva, Astra, que são carros incríveis, né? Zafira que por acaso vou deixar aqui em cima no cardzinho para você assistir o vídeo que a gente falou semana passada lá no Escuderia Garage com o menino Glenn, se você não sabia disso, mas a Porsche tem muito a ver com a Zafira, assim como a Chevrolet e a Opel, que é a subsidiária da Chevrolet. Então se você não sabia disso, corre lá para ver e descubra aí o que a Porsche tem a ver com a Zafira. Exatamente. Né? Não só Porsche, tem marca japonesa aí no meio. Subaru. Você que é fã de Subaru, sabia que tem mão de Subaru aí no meio da Chevrolet? Exatamente. Mas, enfim, é isso. Uma das coisas que eu fico muito surpreso aqui é com a questão do Sail, né? Do Classic, de ser um carro esteticamente atualizado, apesar de usar uma imagem do Sail na China que já estava saindo de linha, porque já estava desatualizado, né? Já tinha encerrado por lá e eles meio que reciclaram o carro e trouxeram para cá como o Classic, né? Mas o interior não deixava de ser aquele interior já conhecido dos Corsas 95, inclusive a plataforma também, né? Uma questão de, se a gente for olhar pelos dois lados da moeda, né? Por um lado você tinha um carro atualizado esteticamente, mas extremamente desatualizado em questão de estrutura, né? Em questão estrutural. Por um outro lado, você percebe como a estrutura do carro era tão boa de aguentar todos esses anos com as mudanças vindas aí ao longo do seu tempo, né? Enfim, é um carro muito legal, show de bola, assim, ganhou muito mesmo o carinho das pessoas, isso é notável. Isso é notável. Então, se você gosta de um Corsinha, se você tem um Corsa na garagem, deixa o seu like, se inscreve no canal, né? E é isso. A gente não deixe de ir semana que vem lá para ver as novidades que a gente vai deixar para semana que vem no canal do Menino Glenn lá no Escuderia Garage. Exatamente. Para quem gosta de Volkswagen não pode perder, porque tem um carro muito icônico, que eu imagino que você já deva saber. E lá a gente vai falar de algumas versões mais apimentadas e mais raras. Não é verdade? Vai ser qual será o modelo? Golfão. Golfão, puta, Golfão é foda. Você sabe que eu tenho já um relacionamento muito forte com o Golf. Então você também que é fã aí, a galera que assistiu meu vídeo do Golf, não deixa de ir lá ver esse vídeo, porque vai valer muito a pena. Isso aí. Certo? A gente fica por aqui. Presença. Exatamente, a gente conta com a sua presença lá e a gente vai ficando por aqui. Abraço forte, fomos. Falou!